Então, aí muitas empresas adotaram a meditação não apenas como uma ferramenta, mas quase como um valor. Adotaram a meditação como algo que influencia, além da produtividade, a convivência entre os funcionários, que recria o ambiente de trabalho para algo mais harmonioso, algo mais empático, um ambiente de trabalho que tenha mais famosa coletividade. O próximo aí é um pouco polêmico. Quebra de vícios. Por que eu digo que é um pouco polêmico? Hoje em dia, não que remédio seja ruim, não estou dizendo isso. Que teve um vídeo aí que eu acho que o pessoal entendeu que eu estava demonizando remédios. Mas não é que seja ruim. Mas nós nos acostumamos com esses remédios que têm um efeito mais forte, mais imediato, nós nos acostumamos a ter sempre esse tipo de solução. E também nos acostumamos a usar os remédios por conta própria, sem acompanhamento médico, né? Negligenciamos nós mesmos ao pensar que nós podemos estar ingerindo substâncias químicas de qualquer jeito e que isso não vai ter consequências. Então, o que acontece? A meditação ela é o contrário. Ela não vai ter um efeito tão imediato e não vai ter um efeito tão visível. É uma coisa que você vai perceber no seu dia a dia mesmo, nas pequenas coisas. Então, o pessoal, num primeiro momento, pensa que não vai ter um efeito e acaba procurando outras opções que sejam mais imediatas, tá? E muito pelo contrário. A meditação, ela vai ajudar no tratamento de muitas doenças, complementando o uso de remédios e até diminuindo o uso de remédios. Isso é muito bom. E vai trazer também uma visão de uma perspectiva sobre a vida, de que nem tudo é tão imediato, né? Esse impulso de estar sempre querendo uma resposta imediata faz parte mesmo da nossa modernidade, né? Então, com a meditação é possível aí trazer esse reequilíbrio, né? Ou, no caso, reequilibrar esse entendimento do que é cuidar da nossa saúde, que é trazer resultados, sim, mas também é deixar que o corpo, né, tenha o seu funcionamento, é respeitar o funcionamento do corpo e os limites dele, né? E aí, olha que interessante. Além disso, a meditação também ajuda a quebrar vícios realmente. Por quê? Já que ela trabalha a mudança do pensamento, a adaptação mais fácil, o pensamento abstrato mais fácil, então ela também vai ajudar a mudar os condicionamentos do cérebro. Então, coisas que você está muito acostumado, você vai conseguir mudar, né? Olha aí o desapego. Mas, por exemplo, pode ser numa questão de medicamento, pode ser numa questão de um vício mesmo de cigarro, às vezes fica muito forte, né? O uso de cigarro, é possível a meditação ajudar a reduzir isso, se é o que você deseja. Pode ser um vício mesmo emocional, por exemplo, um apego, pode ser algo como às vezes um problema de compulsão alimentar, pode ser complementado o tratamento através da meditação. Um problema com traumas, tudo isso daí pode ser ajudado pela meditação. Então as pessoas procuram a meditação aí para ajudar na dependência química, para ajudar em algum distúrbio emocional, em algum distúrbio social, por exemplo, pessoa que não como é que fala? Que não sociabiliza. Antissocial. Então, muita gente faz isso não apenas por timidez, mas por ter alguma coisa ali, algum bloqueio. E aí isso também ajuda bastante. É uma das grandes procuras também da meditação. Gente, tudo isso depende de nós vermos a meditação como uma ferramenta realmente. Como algo que vai agregar o que nós quisermos fazer, nós podemos incluir nisso um plano de meditação, né? Quando eu fiz o curso de práticas meditativas para ser guia de meditação, nossa, assim, tem muitos estudos sobre o assunto, realmente. Inclusive para idosos também, ajuda muito na saúde de idosos. Então, assim, nessa questão, né, para dar um apanhadão aqui, né, nesse tópico, essa questão de quebra de vícios
é uma coisa que vai nos acompanhar a vida toda. Porque a vida toda nós podemos estar nos apegando a alguma coisa sem perceber, ou pegar algum vício em alguma coisa. Pode até ser um vício que parece ser bom, mas não é. Então, assim, trabalhar esse novo entendimento, essa adaptação, essa quebra de condicionamento da nossa mente é muito bom com a ajuda da meditação. E aí, no caso da saúde emocional, a meditação ajuda a termos autoconsciência. Isso daí já é sabido por muita gente, mas num sentido mais específico agora. Nessa questão de que ajuda a ter autoconsciência, também ajuda a termos a consciência das nossas próprias emoções. Então, nós sabemos melhor diferenciar o que é a sua emoção e o que é você mesmo. Aile, o que isso quer dizer? Vamos supor, você passa aí por um momento de ansiedade, você tem preocupação de falar em público. É muito comum isso, né? Muita gente começa a ficar ansiosa. E aí, o que acontece? A ansiedade, ela tem efeitos, ela começa a dar um problema no estômago, um problema de um calafrio, um problema de uma suadeira. E aí a pessoa pode começar a sentir isso e pensar que é ela mesma. Pensar que é uma questão dela mesma estar sentindo isso. Não sei se você já passou. Se já, vai entender com mais facilidade esse exemplo. E a partir do momento que nós trabalhamos a autoconsciência com a meditação, fica mais fácil diferenciar os sintomas causados por alguma emoção específica, inclusive por gatilhos, como falar em público. Então ajuda bastante. Outro exemplo. Aí você não gosta de uma certa pessoa e você não sabe por quê. Essa pessoa está te causando algum incômodo e você não sabe por quê. Aí, de repente, você começa a prestar atenção, tá meditando, começa a avaliar melhor os seus pensamentos, começa a entender com mais clareza os seus sentimentos. E aí você percebe que essa pessoa, ela tem uma atitude que você não concorda. E que não é que você não goste da pessoa, mas você não gosta daquela atitude que ela tem em específico. Por exemplo, essa pessoa não gosta de gente que usa rosa. E toda hora ela comenta assim, ai, que eu não gosto disso, ai, vi alguém na rua usando rosa, eu não gosto. E aí o seu inconsciente, ou mesmo o seu consciente, pode captar isso e se sentir incomodado. E a partir do momento que você está na clareza de avaliar isso, você vai perceber que o que você está se sentindo incomodado ali é com essa atitude em específico. Às vezes é uma pessoa bacana, mas por esse detalhe, você se sente incomodado. E aí, olha só, você tem a oportunidade de resolver isso, de, por exemplo, conversar com a pessoa e chegar numa conclusão, falar, olha, se você não gosta de rosa, eu gosto, tá? Vamos respeitar as diferenças aí. Tô dando um exemplo bem bacana, assim, de entender e que pode muito bem ser aplicado em situações diferentes do dia a dia, tá bom? E outra coisa bacana, que eu acho que muita gente curte, dormir bem. Quem é que nunca? Quem é que não ama ter uma noite de sono decente, né? Muitas vezes é difícil com as correrias, com as preocupações, é difícil conseguir dormir bem, é difícil conseguir ter as horas adequadas de sono. E a meditação, ela vai ajudar tanto a gente a gerenciar melhor, pelos motivos que eu já falei nos tópicos anteriores, quanto também no sono propriamente. Então, nós podemos nos preparar para dormir com mais tranquilidade. Ainda mais se você escolher meditar antes de dormir, você pode ter efeitos muito bons no seu sono. Vai ajudar a entrar no sono REM, que é aquele estágio do sono que a gente fica com o olho mexendo de um lado para o outro. Não sei se vocês já viram, os exemplos são ótimos, né? Tudo isso para ficar bem claro para vocês como é que funciona. Mas enfim. Então ajuda também no sono REM, que é aquele estágio de movimentação dos olhos, que é um estágio mais profundo do sono, e vai deixar o nosso corpo mais sossegado. Se você já ouviu falar em paralisia do sono, ela ajuda nisso também, tá? A meditação, ela vai ajudar a reduzir as ansiedades, os nervosismos,
E tanto alguns pesadelos quanto a paralisia do sono são causados por isso aí mesmo. Quando a sua mente está em movimento constante, o seu corpo relaxou, o seu corpo dormiu, mas a sua mente ainda está ali meio que ligadona, você pode ter reações por isso. Você pode acordar numa situação de acordar parcialmente. E aí você não consegue se mexer. É paralisia do sono. Então, a meditação ela vai ajudar você a dormir mais em sintonia entre corpo e mente. E também vai ajudar, nesse caso, ajuda a diminuir os pesadelos, porque você vai estar diminuindo as suas preocupações antes de dormir. E são justamente aquele momento que você está tentando dormir, você fica cheio de preocupações, é justamente isso que o seu cérebro vai pegar para os seus pesadelos. Então, quando você está com aquele pré-sono mais tranquilo, ou no seu dia a dia mesmo, ao longo do seu dia, você teve mais horas de tranquilidade do que horas de preocupação excessiva, isso daí vai trazer um equilíbrio melhor para você diminuir pesadelos e outras coisas, como a paralisia do sono. Aí tem um tópico interessante, que é o famoso insight. Muita gente tem aquela situação de, eu estava tentando descobrir alguma coisa que me veio um pensamento, me veio uma sacada. Aquela sacada de uma resposta que você estava esperando e de repente te vem na cabeça, é também estimulada pela meditação. Tá? Então a meditação vai ser também uma ferramenta para te incentivar a trabalhar como é que eu posso dizer? A trabalhar o resgate de respostas que você precisa, tá? Você vai estar também treinando o seu cérebro a te trazer as respostas que você precisa. Por exemplo, o insight, ele é uma função que tem vários estudos e tal, mas não é exatamente entendido como é que funciona. Não vou trazer o funcionamento neuro disso agora. Vamos apenas dizer, quando você tem um insight, você sente, uau, uma coisa nova. É porque você criou no seu cérebro um circuito novo, uma informação nova. Certo? Então é esse aviso de que tem uma coisa nova aqui que você pode aproveitar. E aí, a sua mente, ela trabalha nisso de maneira inconsciente. Por isso que a meditação é bacana, porque a meditação vai trabalhar o seu inconsciente. Então, esse eureka, tava esperando por essa resposta, aquele momento assim de caramba, quando eu ia desistir, apareceu a resposta para mim. Só quem passa por isso sabe. Muitas vezes é uma vantagem e tanto você estar com a mente treinada para nas horas mais difíceis você receber aquela resposta que você estava precisando. E aí veio o tópico 10, né? O motivo 10 para a gente praticar meditação é prolongar a sua juventude. Não é uma fonte da juventude, né? As rugas vão chegar, né? Nós vamos chegar na terceira idade, a melhor idade. Mas nada melhor do que chegar lá de uma maneira tranquila, né? Você que já tem aí 60 anos, 70 anos, ou alguém que você conhece já está na melhor idade, você deve saber como os idosos, eles precisam de uma ajudinha, às vezes com a memória, às vezes com alguma atividade mesmo do dia a dia. E a meditação é uma prática saudável até nesse ponto. Ela vai trazer o idoso que exercita o cérebro com meditação, ele vai ter mais dinâmica, ele vai ter mais autonomia para estar realizando aí as tarefas do dia a dia. Ele vai ter melhor memória. Tudo aquilo que eu citei lá atrás, como na terceira idade nós estamos meio que já perdendo um pouco a memória, perdendo um pouco da autonomia com certas atividades, ao exercitar, é que nem aquela dica, né? Faça palavras cruzadas para manter o cérebro afiado. Gente, é uma ajuda natural para o nosso corpo. E aí que tá. Se você ainda não chegou na terceira idade, você pode desde já fazer esse tipo de exercício. E por que não? Por que não pensar no futuro? A gente pensa em aposentadoria, por que não pensar no futuro da nossa saúde? Então, é uma ótima ferramenta para a gente pensar em envelhecer com saúde,
envelhecer com autonomia, ter a chance de desfrutar da vida, por que não? Né? Os anos passaram, a pessoa fica mais experiente, cria família, quer ver os netos, os bisnetos, e por que não ter essa liberdade? Então tá aí, número 10, um tópico que eu acho ótimo, porque é um tópico família, que pode ajudar você ou alguém da sua família, alguém querido que você tem na família, a manter a saúde, certo? De uma maneira natural, que pode ser feita em casa e que é recomendada, assim, pelos médicos. Como eu disse agora há pouco, tem vários estudos super bacanas. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre dúvidas, né? Respondendo perguntas sobre meditação. E eu falo um pouco melhor sobre esses estudos com idosos que praticam meditação, como ajuda para a saúde deles. É muito bacana. Então, essas são as dicas de hoje. Bacana esse papo. Na verdade, é melhor ainda se você comentar aqui embaixo qual foi a parte que você mais curtiu, se faltou alguma coisa, se você gostaria de alguma coisa a mais, ou se quiser também dar a dica de um outro vídeo que eu posso trazer aqui dentro de algum desses assuntos, tá bom? Deixa sua curtida, compartilha, especialmente compartilha com alguém querido que você acha que vai gostar de conhecer essas dicas, que você acha que vai estar ajudando, né, compartilhando esse vídeo. E se não for inscrito no canal ainda, deixa a sua inscrição para acompanhar os próximos vídeos e receber as próximas novidades. Tchau!